A Bíblia ensina que a Terra é plana. Nesse vídeo não trataremos desse assunto de uma perspectiva científica, mas bíblica. Primeiramente, você deve saber que há muitos argumentos usados pelos terraplanistas a partir de textos bíblicos. Assim, é impossível abordarmos todos eles nesse vídeo. Portanto, focaremos em refutar não apenas argumentos, mas também o tipo de argumentação dos terraplanistas. Nós vamos colocar um artigo escrito no link da descrição, caso você queira saber mais sobre o assunto. A palavra terra na Bíblia e em português é polissêmica, e o que percebemos na argumentação dos terraplanistas é: eles interpretam a Bíblia ignorando a polissemia do termo. Os terraplanistas também adotam uma interpretação hiperliteral da Bíblia. Eles até mesmo interpretam textos bíblicos ignorando completamente o fato de que a Bíblia é escrita de uma perspectiva humana. Em nossa análise dos argumentos terraplanistas, percebemos grande falta de destreza na leitura de textos e uma hiperliteralização que chega a ser caricata. Analisemos os 3 tipos de erros de leitura dos terraplanistas. 1. A hiperliteralização. 2. A perspectiva. E 3. A semântica. Erros de hiperliteralização. Os terraplanistas citam textos bíblicos que mencionam limites, fins e extremidades da terra, do céu e do mar, e assim argumentam com pueril literalidade. O termo terra tem vários sentidos na Bíblia. Pode significar 1. O planeta, em contraste com o céu, Gênesis 1:2. 2. O país, território, Gênesis 10:10. 3. O solo, superfície do solo, Gênesis 1:26. 4. As pessoas de todo o globo, Gênesis 18:25. E 5. Substância material, como estar sujo de terra, 1 de Samuel 4:12. Assim, ao ler um texto bíblico, tente entender o sentido do termo terra na passagem. Os terraplanistas, ao verem o termo terra, quase sempre o interpretam como se referindo literalmente ao planeta. Porém, quando a Bíblia fala de extremidade da terra ou algo similar, isso não quer dizer que o planeta possui cantos, ou seja o que for. Esse é um erro de hiperliteralização. Apocalipse 7:1 fala dos 4 cantos da terra. Realmente, um globo não tem 4 cantos, mas uma terra em formato de pizza também não tem. Será que esse texto diz que a terra tem um formato quadrado, como uma bolacha quadrada? Este seria um erro de hiperliteralização. Essa expressão significa por toda a terra. Algumas traduções vertem 4 pontos cardeais. Sofonias 1:2 usa a expressão na face da terra. Será que a terra tem uma face, assim como uma moeda tem 2 faces? Bem, esse argumento é sofrível. Obviamente, isso é uma figura de linguagem. Assim como falamos, o pé da montanha ou a perna da mesa. Na verdade, a sua cabeça é mais parecida com o formato de um globo do que com o formato de uma pizza, embora você também tenha uma face. Portanto, aqui há um erro de hiperliteralização. Alguns argumentam que quando a Bíblia fala da extremidade do mar ou dos mares, isso significaria que a terra é plana e que os mares têm fim. Mas eu não entendo como o fato de os mares possuírem extremidades possa ser um argumento terraplanista. É óbvio que o mar possui limites. Você já ouviu falar de litorais? Um texto interessante citado por terraplanistas relacionado aos mares é o de Provérbios 8:27. Quando ele preparava os céus, lá estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Algumas traduções vertem a palavra círculo pela palavra horizonte. Na verdade, esse texto refuta a terra plana e apoia a terra esférica. Por quê? Porque essa descrição apresenta o mar como tendo um formato circular no horizonte, em todas as suas faces. Haja vista que o termo hebraico para face está no plural. Como se aplicaria isso a uma terra plana? Tal descrição só faz sentido numa terra esférica. Conforme já falado, não temos tempo nesse vídeo para abordarmos todos os argumentos usados pelos terraplanistas. Mas a ideia é basicamente essa. O erro dos terraplanistas é dar um sentido literal a uma linguagem poética, usar de hiperliteralização. Alguns terraplanistas argumentam que, quando o diabo levou Jesus para um monte muito alto, ele lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. O que significaria na mente de um terraplanista que a Terra é plana.
Mas é óbvio que esse relato apresenta uma figura de linguagem. Porque, em primeiro lugar, mesmo numa terra plana, não existe nenhum monte ou nenhuma montanha alta o suficiente a partir da qual todos os reinos do mundo poderiam ser observados. Segundo, o diabo não mostrou apenas os reinos, mas a glória deles, o que obviamente não é uma visão a grande distância. E também porque o relato paralelo de Lucas 4:5 diz que o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Evidentemente, o diabo empregou algum tipo de visão. O que Jesus viu não era literal ou físico, portanto cai por terra qualquer ligação entre esse relato e o formato da terra. Alguns dizem também que Apocalipse 1:7 diz que todo o olho verá Jesus quando ele voltar. Mais uma vez, aqui há o erro de hiperliteralização. A Bíblia às vezes fala dos olhos do entendimento, Efésios 1:18. E mesmo um terraplanista teria de explicar isso de uma forma bastante curiosa. Porque no Oriente você vê o Sol, mas você não vê o Sol no mesmo momento no Ocidente. Portanto, alguma coisa teria que acontecer para que todo mundo visse literalmente Jesus Cristo ao mesmo tempo, ainda que fosse numa terra plana. Todos esses pontos abordados aqui contêm um erro em comum. Eles se baseiam na hiperliteralização do texto bíblico. Passemos agora para o segundo tipo de argumentação, o erro de perspectiva, como no caso do movimento dos astros. A Bíblia diz: "E o sol se deteve, e a lua parou." Josué 10:13. O sol se pôs. Êxodo 17:12. O nascer do sol. Marcos 16:2. A saída do sol é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Salmo 19:6. Neste caso, há o erro de interpretação de perspectiva. Os terraplanistas tomam tudo isso literalmente, como se fossem afirmações cosmológicas, concluindo daí que a Terra é estacionária e são os astros que se movem. Pois bem, há muitos textos bíblicos nos quais é evidente que o escritor inspirado expressa uma perspectiva humana, ou seja, relata os eventos do ponto de vista de um observador humano. Ora, até nós hoje usamos expressões como o pôr do sol ou o nascer do sol. Cientistas que obviamente repudiam o modelo geocêntrico falam da trajetória do Sol e usam expressões similares. Por exemplo, Stephen Hawking, físico cosmologista que foi professor da Universidade de Cambridge, escreveu no seu livro best-seller Uma Breve História do Tempo, abre aspas, "A superfície da Terra é finita na sua extensão, mas não tem uma fronteira ou limite. Se navegarmos em direção ao pôr do Sol, não caímos de nenhuma fronteira, nem se nos depara uma singularidade. Eu sei porque já dei a volta ao mundo." Teria alguém coragem de afirmar que Stephen Hawking concebia uma Terra plana e um sistema geocêntrico simplesmente porque ele usou a expressão pôr do sol? Tão absurdo quanto isso, e o próprio Stephen Hawking deve se revirar no túmulo, é argumentar que a Bíblia conceitua uma Terra plana e um sistema geocêntrico por falar do nascer do sol e do pôr do sol. Isso é absurdo. Talvez aqui alguém argumente que Deus não permitiria que os humanos descrevessem os eventos cosmológicos dessa perspectiva. Pois bem, se você já assistiu a minha série sobre falácias, você percebeu que aqui existe a falácia "mamãe, eu quero assim", que é quando a pessoa se recusa a aceitar algo pelo modo como esse algo se apresenta, alegando que se fosse verdade, o fato teria que se apresentar de outra forma, ou da forma como a pessoa queria que o fato se apresentasse. Portanto, aqui nesse ponto, os terraplanistas cometem o erro de interpretação de perspectiva. Eles ignoram que a Bíblia é escrita de uma perspectiva terrestre. Esse mesmo erro ocorre quando os terraplanistas argumentam que a expressão "acima da Terra" só faria sentido em uma Terra plana, pois uma Terra esférica não tem para cima e nem para baixo. Mais uma vez, o físico Stephen Hawking, em seu livro Uma Nova História do Tempo, usa a expressão "acima da Terra", falando dos satélites. Será que Stephen Hawking acreditava que a Terra é plana por falar acima da Terra? É claro que não. Ele também está falando de uma perspectiva terrestre. Alguns terraplanistas argumentam que a Terra é estacionária porque o Salmo 104:5 diz: "Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum." Novamente, este é um erro de perspectiva. Do ponto de vista humano,
a Terra está parada, pois para afirmar que algo está em movimento, você tem que ter um referencial. Então, para nós humanos, a Terra está parada, o que se move é o Sol. Porém, de um ponto de vista cosmológico, a Terra gira em torno de si mesma e gira também em torno do Sol. Então, mais uma vez aqui, os terraplanistas cometem o erro de perspectiva. O texto de Amós 9:6, assim como Jó 22:14, falam da abóbada do céu. E assim os terraplanistas argumentam, com base nisso, que a Terra é plana. No entanto, Amós 9:6 também fala dos céus como tendo uma escada. Obviamente, isso não é literal. É evidente que os textos que falam da abóbada celeste simplesmente descrevem o céu visível a um observador terrestre, da perspectiva humana, não de uma perspectiva cosmológica. Até mesmo o físico Brian R. Greene escreve na sua obra O Universo Elegante, abre aspas, tudo o que se vê no mundo terrestre e na abóbada celeste parece ser feito de combinações de elétrons, quarks up e quarks down. Ora, será que Brian Greene acredita numa Terra plana ou numa Terra geocêntrica simplesmente porque ele falou abóbada celeste? Tão absurdo quanto concluir isso seria concluir que a Bíblia diz que a Terra é plana por falar abóbada celeste. Pois bem, mas os terraplanistas usam diversos argumentos. Só que eles têm algo em comum. São baseados em erro de hiperliteralização e erro de perspectiva. Vejamos agora o terceiro erro nos tipos de argumentação, o erro de semântica. Por fim, vejamos aquele que é, provavelmente, o mais interessante argumento terraplanista. Eles argumentam: Isaías 40:22 fala do círculo da Terra. Isso significa que a Terra possui um formato de pizza ou um círculo plano. Se Isaías quisesse dizer que a Terra é esférica, teria usado a palavra hebraica para bola, palavra que o próprio profeta Isaías usou em Isaías 22:18. Em primeiro lugar, quem argumenta assim expõe sua ignorância mesmo de geometria básica. Um círculo, na moderna terminologia matemática, refere-se a uma figura bidimensional. Assim, nenhum objeto real, tridimensional, é literalmente um círculo. Existem apenas objetos circulares, isto é, objetos que parecem um círculo. Um disco ou uma pizza parece um círculo, apenas de 2 ângulos. De todos os outros, parece uma elipse. Qual é o único objeto que parece um círculo de absolutamente todos os ângulos? Sim, uma esfera. A esfera é o equivalente tridimensional do círculo. Em segundo lugar, quem assim argumenta expõe sua ignorância mesmo de linguística básica. Ora, até uma criança reconhece a existência do fenômeno linguístico da sinonímia. Diversas palavras podem possuir significados iguais ou parecidos, como termos em português: moral e ética, metamorfose e transformação, pormenor e detalhe. E adivinha? Globo, bola, esfera. Assim, o fato de Isaías, em Isaías 22:18, ter empregado o termo bola, não significa que ele ter usado o termo círculo em Isaías 40:22 não queira dizer bola. O profeta Isaías é um dos escritores bíblicos que empregou o mais rico vocabulário. É somente natural que ele usasse mais de uma palavra com sentido parecido. Ao insistirem em que palavra Isaías deveria ter usado, os terraplanistas incorrem claramente na falácia que eu já descrevi, chamada de mamãe eu quero assim. Você não pode dizer que algo só é verdade se for apresentado do jeito que você queria que fosse. A palavra hebraica hug, usada em Isaías 40:22, de fato possui sentido de esfera. E nós podemos constatar isso consultando respeitados dicionários de hebraico, como A Concordance of the Hebrew and Chaldee Scriptures, de B. Davidson. Ali nós vemos que a palavra hebraica hug possui sentido de círculo, esfera, Isaías 40:22. A obra Old Testament Word Studies, de Wilson, igualmente define a palavra como esfera. Por causa disso, várias traduções vertem essa passagem como o globo da Terra, ou redondeza. Pois bem, mas talvez alguém argumente que isso foi feito por tradutores que concebiam a Terra como um globo e que o conceito que eles têm da Terra como um globo influenciou na sua tradução. Ou talvez alguém argumente que não, a palavra ali não é globo, mas círculo. Assim como a pizza é parecida com um círculo. Será que existe um tira-teima
Será que existe uma maneira da gente saber qual é o real sentido daquela palavra? Sim, existe. A Septuaginta. Analisar a Septuaginta é interessante porque ela nos mostra como os judeus, antes de Jesus Cristo, entendiam aquela palavra. Que palavra os tradutores da Septuaginta escolheram para verter o vocábulo kug? Foi a palavra grega gyron, flexão de gyros. Tal palavra significa redondo ou arredondado, como também é definida. No léxico de Liddell e Scott, nós lemos que gyros significa arredondado. Se você não acredita em mim e quer ver com seus próprios olhos, use o Google Tradutor. Digite do português para o grego, o redondo, e você vai ver a mesma palavra. Vá no Google Tradutor e digite, a terra é redonda. Traduza para o grego. E você verá que foi de forma semelhante a essa que os escritores da Septuaginta traduziram Isaías 40:22. Assim, a Bíblia diz que a terra é redonda em Isaías 40:22. Bom, mas talvez alguém diga que Isaías não estava pensando no formato da terra ao escrever Isaías 40:22. Em outras palavras, o formato da terra não é o ponto central do texto de Isaías. De fato, concordo plenamente, mas isso não altera o fato de que Isaías disse que a terra é redonda. Conforme eu já falei no início do vídeo, o propósito desse vídeo não é fazer uma abordagem científica do assunto, mas bíblica. E tal análise foi de fato feita. Você pode acreditar que a Terra tem o formato que você quiser, de pizza, de bolacha, seja do que for. Mas após assistir a esse vídeo, você não pode dizer que a Bíblia diz isso. Então ficou claro aqui que os terraplanistas cometem 3 tipos de erros argumentativos: erro de hiperliteralização, erro de perspectiva e erro de semântica. Todos os textos bíblicos usados por terraplanistas para tentar provar que a Terra é plana se encaixam em uma dessas categorias. Caso você queira analisar esse assunto de uma perspectiva científica, os melhores argumentos científicos são os argumentos da aviação. Simplesmente, a aviação não faz nenhum sentido de uma perspectiva terraplanista. Se você é um terraplanista, você tem que necessariamente acreditar que todos os pilotos de avião, todas as companhias aéreas, todo mundo que voa, está passando a perna em você. A aviação possui provas matemáticas de que a Terra é redonda. Você pode criticar a NASA, você pode criticar todo mundo, mas você não pode criticar números, pois os números não mentem. Mas é isso aí. Eu fico por aqui, eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e fique em paz.